E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos de lógica de programação em linguagem C. E hoje eu vou estar aqui falando para vocês sobre operadores lógicos, beleza? Então, para começar, o que é um operador lógico? Bem, um operador lógico semelhante a um operador aritmético. Se eu tiver um operador aritmético, bora utilizar o exemplo aqui, 2 mais 3. Então, esse operador aritmético de soma, ele vai receber um valor numérico aqui na esquerda, outro valor numérico aqui na direita, e isso aqui vai tornar um outro valor numérico. Nesse caso, uma soma. Beleza? No caso dos operadores lógicos, eu vou estar aqui mostrando dois operadores lógicos para vocês. O operador lógico OU, que é representado por essas duas barrinhas aqui, e o operador lógico E, que é representado por esses dois E comerciais. Beleza? E esses operadores lógicos vão trabalhar com os valores verdadeiro e o valor falso. E a gente já viu nas últimas aulas que, na verdade, no mundo da programação, o valor falso é convencionado para ser igual a zero e verdadeiro para ser diferente de zero, mas normalmente o pessoal utiliza o valor 1. Beleza? Então, para facilitar aqui a vida de vocês, na última aula eu ensinei vocês a definir constantes no programa de vocês. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma constante aqui chamada falso, e vou dizer que essa constante vai valer 0. E vou criar uma nova constante aqui chamada verdadeiro, certo? Verdadeiro. E essa constante vai valer o valor de 1. Então no meu código, toda vez que eu encontrar a palavra falso, ela vai ser a mesma coisa que o valor 0. E toda vez que eu encontrar a palavra verdadeiro, isso aqui vai ser a mesma coisa que o valor 1. Beleza? Então, fazer o seguinte, só para testar, vou criar uma condição aqui, eu vou dizer que dentro dessa condição eu vou colocar a palavra verdadeiro, então, tecnicamente, essa condição deve ser executada. Só para fazer o teste, eu vou colocar um printf aqui dentro para imprimir alguma coisa. Vou dizer que eu passei por aqui. Legal. Então, se eu rodar o programa, vocês vão ver que a minha mensagem vai ser impressa. Beleza? Se eu tivesse colocado aqui o valor falso e rodasse o meu programa, então a minha mensagem não ia ser impressa, beleza? Porque o que tem aqui é falso, falso é igual a 0, e quando eu tenho um 0 dentro do meu if, isso aqui não é executado. Tranquilo. Então, seguindo na nossa explicação de operadores lógicos, o que eu vou estar fazendo aqui vai ser utilizar dois valores lógicos, ou seja, falso ou verdadeiro, e utilizar um operador lógico entre eles para poder retornar um outro valor lógico, beleza? Eita, Renan, não entendi, ficou meio confuso isso aí. Beleza, pessoal, calma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu tenho valor falso, e eu vou colocar o operador lógico aqui, deixa eu ver, vou começar com o operador lógico E, certo? E vou colocar um outro valor lógico qualquer aqui, tanto verdadeiro ou falso, tanto faz. Sei lá, no meu caso vou colocar verdadeiro, certo? O que acontece é o seguinte, vocês devem ter reparado que eu coloquei uma tabelinha aqui na direita, beleza? Essa tabelinha aqui de cima e essa tabelinha aqui de baixo. Esses operadores lógicos, eles seguem essa tabela, beleza? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tá vendo que a gente vai ter uma coluna aqui na esquerda, certo? A coluna da variável do valor da esquerda, uma coluna aqui no meio, que vai ser o valor do meu segundo valor lógico, beleza? E eu vou ter o resultado dessa operação aqui na minha terceira coluna, certo? Então é assim que eu estou lendo essa tabelinha. Primeiro valor, segundo valor, resultado da operação. Nesse caso, essa é a tabela do operador lógico E. Essa tabelinha aqui de baixo é a tabela do operador lógico E. Então, se eu consultar essa tabela, por exemplo, bora ver. Eu tenho um valor falso, então eu vou ter o falso aqui na esquerda e eu tenho outro valor verdadeiro na direita. Então eu vou ter um verdadeiro aqui, certo? Então a regra que eu me encaixei foi essa aqui, ó, falso verdadeiro. Isso aqui vai retornar o valor falso, beleza? Então essa operação lógica aqui vai ser a mesma coisa que o valor falso, beleza? Isso aqui se resume a valor falso. Massa? Então se eu rodar o meu programa agora, a minha mensagem não vai ser impressa, beleza? Porque o meu operador E, quando eu recebi o valor falso e verdadeiro, ele transformou isso tudo aqui no valor falso.
Massa? Deixa eu fazer outro teste aqui. Vou colocar, dessa vez, o operador lógico OU. Certo? Que são essas duas barrinhas. Se eu vim aqui nessa tabelinha de cima, vocês vão ver que quando eu tenho um valor falso com um valor verdadeiro, na minha tabelinha, deixa eu ver, falso na esquerda e verdadeiro na direita. Essa segunda linha aqui. Isso aqui retorna um valor verdadeiro, beleza? Ou seja, quer dizer que quando eu executar esse meu programa, a minha mensagem vai ser impressa, beleza? Porque no final das contas, isso aqui vai ser a mesma coisa que o valor verdadeiro, beleza? Minha operação vai retornar o valor verdadeiro. Então, seguinte, pessoal. Eu sei que para vocês deve ser confuso ficar sempre consultando essa tabelinha aqui da esquerda, beleza? Essa tabelinha aqui da direita, dos operadores lógico OU e do operador lógico E. Mas eu vou simplificar a vida de vocês. Já que eu expliquei aqui como é que funciona por baixo, eu vou dar um atalho aí para a vida de vocês. Pensem no seguinte. Quando eu estiver utilizando o operador lógico OU, sempre que eu tiver um dos valores verdadeiros, pelo menos um dos valores verdadeiros, ou seja, sei lá, se eu tenho verdadeiro aqui na esquerda, ou então um verdadeiro aqui na direita, assim, ó, verdadeiro e um falso na esquerda. Peraí, deixei errado, verdadeiro. Pronto, se tiver assim, pelo menos um verdadeiro, isso aqui vai retornar o valor verdadeiro, beleza? Se tivesse dois verdadeiros, também retornaria um verdadeiro. O importante é, quando eu tiver operador lógico OU, se eu tiver pelo menos um verdadeiro de um dos lados, essa minha operação retorna o valor verdadeiro. Ok? Já no operador lógico E, ele só retorna verdadeiro se ambos os meus lados tiverem o valor verdadeiro. Beleza? Se pelo menos um dos meus lados tiver o valor falso, então isso aqui vai ser igual a falso, beleza? Então, de novo, resumindo para vocês. No operador lógico OU, se eu tiver pelo menos um dos lados verdadeiro, ele retorna o valor verdadeiro. E no operador lógico E, eu só retorno verdadeiro se ambos os meus lados tiverem o valor verdadeiro. Ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui mais abstrato para vocês, que eu acho que vai ficar mais simples de entender. Eu vou criar uma variável x, beleza? E aqui no lugar dos meus valores lógicos, eu vou colocar duas relações, certo? Duas operações com operadores relacionais. Então eu vou dizer que essa condição só vai ser executada se, deixa eu ver, eu vou dar um valor aqui para x, eu vou dizer que x vai ser igual a 10. Minha condição vai ser executada se x for maior que 5 e x for menor que 15. Beleza? Então, essa operação aqui da minha direita, que é um operador relacional, a gente já viu nas aulas passadas. Isso aqui retorna o valor lógico, ok? Então vai retornar o valor verdadeiro ou falso. Nesse caso, como x é maior do que 10, isso aqui retorna o valor verdadeiro. Massa. Então, como eu tenho um operador lógico i aqui, quer dizer que para ser executado, as minhas duas condições precisam ser verdadeiras. Então, logo do lado, eu coloquei uma outra operação. E nessa operação eu digo que x é menor do que 15. X vale quanto? X vale 10. 10 é menor do que 15? É. Então, ambas as minhas condições, aqui na esquerda e aqui na direita, são verdadeiras. Para facilitar a vida de vocês, vocês podem tentar traduzir isso aqui para a língua portuguesa. Tentem ler essa condição como se vocês estivessem lendo uma frase em português. Se x for maior do que 5 e x for menor do que 15, então essa condição é executada, certo? No meu caso, se 10 for menor do que 5 e se 10 for maior do que 5 e 10 for menor do que 15, essa condição é executada. Então, faz sentido o que eu acabei de dizer? Faz. 10 é maior do que 5 e 10 é menor do que 15. Então, se eu rodar o meu programa, a minha mensagem vai ser impressa, beleza? Ok. Então, deixa eu fazer uma outra condição aqui para vocês. Deixa eu dizer que minha primeira operação vai ser x maior do que 5 e a segunda vai ser x menor do que 7. Beleza. Então, vamos ler isso aqui. X vale 10.
Na minha condição, eu estou dizendo que só vai ser executado se x for maior do que 5. X é maior do que 5? É, beleza. E x for menor do que 7. X é menor do que 7? Não. X é 10. 10 é maior do que 7. Então quer dizer que no final das contas, essa condição aqui não vai ser executada. Beleza? Porque apesar dessa condição ser verdadeira, esse meu i quer dizer que ambas as condições têm que ser verdadeiras para que a minha condição seja executada. Ok? Então, se eu rodar o meu programa, minha mensagem não vai ser impressa. Ok? Já, se eu tivesse colocado aqui o operador OU, vamos ler isso aqui. Ó. Vou tentar transformar isso aqui numa frase em português. Se x for maior do que 5 ou x for menor do que 7, ou seja, se uma dessas condições for verdadeira, eu só preciso que essa condição seja verdadeira ou que essa condição seja verdadeira. Se uma delas for verdadeira mesmo, já basta. A outra não importa. No meu caso, x é maior do que 5? É. X é menor do que 7? Não. Mas como uma delas é verdadeira, então se eu rodar o meu programa, isso aqui, a minha mensagem vai ser impressa. Beleza? Porque pelo menos uma dessas condições é satisfeita. Ok? Se eu tivesse colocado aqui que nenhuma das condições fosse verdadeiras, por exemplo, deixa eu colocar aqui que se x for maior do que 15 ou x for menor do que 7. Bem, x não é maior do que 15. No meu caso, x é 10 e 10 é menor do que 15. Então essa condição é falsa. E x não é menor do que 7, porque x vale 10. Ou seja, nenhuma dessas condições estão sendo satisfeitas. Logo, se eu rodar o meu programa, a minha mensagem não vai ser impressa, beleza? Então, só lembrando vocês, com o operador low, operador ou, eu preciso que pelo menos uma dessas condições sejam verdadeiras, certo? Pelo menos uma condição. Se eu estiver utilizando o operador i, eu preciso que as minhas duas condições sejam verdadeiras para que essa condição seja executada. Ok? Então, só para finalizar aqui para vocês, eu vou estar apresentando também um último operador relacional, quer dizer, desculpa, operador lógico, mas esse vai ser muito mais fácil de entender, então vocês podem ficar tranquilo, que é o operador lógico de negação, ok? Representado por essa exclamação aqui. Então, o que esse operador faz é negar um valor lógico, certo? É alterar o valor lógico dele, um valor lógico recebido. Por exemplo, se eu tiver uma exclamação e logo depois dela tiver o nome falso, quer dizer que isso aqui vai ser trocado, certo? Esse valor vai ser trocado. Ao invés de ser falso aqui, isso aqui vai virar um verdadeiro. Ou seja, se eu rodar o meu programa, quer dizer que a minha mensagem vai ser impressa. Porque a exclamação negou a minha condição. Ela trocou o valor de falso para verdadeiro. Ok? Se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse colocado aqui, ó, verdadeiro, como exclamação antes do verdadeiro, quer dizer que isso aqui vai ser transformado para falso. E como o que vai ter aqui nessa condição, dentro disso aqui vai ser falso, minha condição não vai ser executada. Logo, se eu rodar o programa, a minha mensagem não vai ser impressa. Beleza? Então, bem pessoal, era isso que eu tinha para explicar para vocês sobre operadores lógicos. E a gente se vê na próxima aula, ok? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Beleza? Valeu, até mais.